mudar o foco, né? Então é a história do... Contar histórias do ACA, né? Causos engraçados, né? 10 anos você tem muita história para contar. Nossa palavra, nosso historiador. Hoje o nosso presidente vai dar vai ser um pouco mais mineiro do Jequi, mineiro do Jequitinhonha. Vai falar um caos, como nós mineiros sabemos muito bem. E como toda a história de 10 anos, o ACA não é diferente de ninguém. Fazer 10 anos não é simplesmente 10 dias, 10 semanas ou 10 meses, são 10 anos. Então tem história para contar, né, presidente? Nossa, tem muita história e aproveitando que a gente está fazendo esses 10 anos, lógico, tem muita história para contar. E como? E aí eu vou contar uma história hoje. Essa história é muito engraçada e muito bacana também pelo seu desfecho. E que engloba praticamente os fundadores, né? Quando o ACA começou, essa história tem mais ou menos uns 10 anos, Bernardo tinha uma academia e enveredamos para tirar, né? Tem mais de 10 anos que a gente peleja para tirar essa barriga aqui, que não sai de jeito nenhum. E aí juntou a caravana. Com carne de sol é meio complicado tirar. Demais, o churrasco dele. Nossa! Então juntou eu, Pedrinho, Lixa, Bruno Xuxa e Bernardo para malhar todo dia, 6 horas da manhã, no bar Carlos Prates. Era uma farra, chegava às 6 horas da manhã, ia aquela confusão. Eu fazia um trabalho mais diferenciado com o Bernardo, o que hoje eles chamam agora de fit, né? Esse moderno, essas modernagens que inventaram agora de academia, então o funcional naquela época já funcionava. E nessa época a gente treinava com a camisa do ACA também, o que é tradição desde aquela época. E Bruno Xuxa arrumou um amigo da Toca da Raposa. E ele vivia na Toca da Raposa e trazia camisa, trazia uniforme. E arrumou um uniforme de treino do Cruzeiro. E começou a treinar com essa camisa. E ficava todo dia aquela coisa, e tinha um garotinho, que tem uns 6, 7 anos, apaixonado com o Cruzeiro. E Bruno Xuxa passava, e esse menino olhava para Bruno Xuxa e o olho dele brilhava. Aí veio a malandragem do povo. Chegamos para a mãe desse menino e falou: nós vamos falar com esse menino, que Bruno Xuxa é jogador do Cruzeiro, da divisão de base, um gato, né? Porque o Bruno Xuxa já era velho, da divisão de base era sacanagem. E começamos a falar com esse menino, a soltar o burburinho que Bruno Xuxa era jogador profissional do Cruzeiro. E o menino acreditou. E o menino pegava e pedia autógrafo e não saía de pé de Bruno Xuxa. E a gente rindo e tal. Naquela época, depois que a gente saía da academia, a gente ia trabalhar e eu saía de terno e gravata. Eu virei o empresário de Bruno Xuxa. Então você imagina a situação, Bruno Xuxa, jogador profissional, com uma coisa inimaginável. Eu, empresário. E aí foi essa história rolando um mês, e esse menino apaixonado, e todo dia perguntava pro Bruno Xuxa como é que era o treino, como é que era isso, como é que era aquilo. E nós ficamos enganando esse menino, iludindo esse menino um mês. A mãe dele achou isso muito bacana, porque a gente cultivou até o imaginário dele. Esse menino ficou apaixonado, e ela confidenciou pra gente que ela estava fazendo até um trabalho psicológico com ele, porque ele estava muito fanático com o Cruzeiro, ele não queria ir na aula que o Cruzeiro perdesse, ele brigava com os coleguinhas e tal. E a gente inseriu essa brincadeira, e para não ficar só de sacanagem que a gente enganou o menino, no fim das contas, nós contamos para ele que era uma brincadeira, e nós presenteamos ele com a camisa do Cruzeiro, uma camisa oficial e um calção que nós conseguimos com os jogadores do Cruzeiro. Na época o calção foi do Cris, zagueiro, e a camisa do Fábio Júnior. E eu tenho certeza que até hoje esse menino se recorda da gente, porque isso foi uma coisa muito marcante. Para nós também foi uma passagem engraçada, mas foi uma passagem muito emocionante, muito bacana, porque a gente vê a paixão que o futebol promove nas pessoas, né? Que o futebol é capaz de fazer com a gente. Então é uma das histórias que eu gostaria de compartilhar. E lógico, né, é a boa ação, a brincadeira, a resenha e principalmente, né, a mentira cabeluda que é Bruno Xuxa jogar bola, né? Bruno Xuxa não sabe fazer uma petequinha de nada, não sabe empetecar uma bola. Ser jogador profissional, então, a gente conseguiu
realmente uma proeza de conseguir convencer o menino que Bruno Tio era jogador profissional. Com certeza.